Glória a Deus. Amém. O tema para essa noite é: a oração traz o socorro de Deus. A oração traz o socorro de Deus. Amém? Então nós vamos meditar nisso nessa noite. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. E eu fui buscar lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, nos versículos de 1 a 7, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, ou Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Versículo 18 a 17 diz assim, versículo 17 diz assim: Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaque de Laques, com grande exército ao rei Ezequias. E a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao campo dos lavandeiros. Versículo 30. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente vos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Do 33 ao 35. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate, de Asparde? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rená e Iva? Porventura livraram a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Versículo 18 a 37. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. No capítulo 19, de 1 a 37, tem toda uma resposta sobre isso, não vamos ler tudo. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, coberto de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Rabsaque tornou a enviar mensageiro a Ezequias, dizendo:
Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve e abre, Senhor, os teus olhos, e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porque não eram deuses, mas obra da mão dos homens. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o santo de Israel, por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, pois nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Andrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles fugiram para a terra de Ararat, e Esarhaddon, seu filho, reinou em seu lugar. Nessa passagem do Velho Testamento, nós vemos o socorro de Deus ao povo de Judá, quando Ezequias era rei de Israel. Ezequias era um Deus fiel. Ezequias era um rei fiel. Ezequias era um rei que pegou Judá, na época que ele começou a reinar, totalmente afastado de Deus. Mas ele pôs Judá nos eixos. Então, primeiro ponto que nós vimos aqui, né? Primeiro uma história, um pouquinho da história aqui. A Assíria já tinha invadido todos os reinos ao redor de Israel. A Assíria já tinha feito acordo com o rei de Israel. Só Judá não tinha entrado no acordo com a Assíria. Então, de repente, Senaqueribe resolveu ir contra a cidade de Jerusalém e contra Judá, para destruir mesmo, para levar cativo os moradores de Judá, para transformá-los em escravos. Mas estava ali um rei fiel a Deus. Estava ali o rei Ezequias, homem sério,
homem sincero diante de Deus, homem temente a Deus. Ezequias já tinha processado, né, toda uma libertação de Judá, dos laços que ele tinha com o inimigo, com o diabo. Ele tinha destruído os altos, que eram onde se adoravam outros deuses. Ele já tinha queimado as imagens dos falsos deuses que eram adorados pelo povo de Judá. Ele já tinha posto Judá no eixo, no caminho do Senhor, né? Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui é que Ezequias era temente a Deus. Ezequias era um homem sério diante de Deus. Ezequias andava no caminho de Deus. Ezequias obedecia aos mandamentos da lei de Moisés e não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Ele era um homem sério diante de Deus. O segundo ponto que nós vemos é que Ezequias consagrou Judá ao Senhor. Judá estava totalmente desviado quando Ezequias subiu ao trono. Judá estava fora da vontade de Deus. Os reis anteriores a Ezequias tinham colocado Judá numa situação super complicada diante de Deus. Porque estavam adorando outros deuses, tinham deixado que falsos profetas se levantassem, estavam fazendo tudo que era abominável aos olhos de Deus. Mas Ezequias chegou e mudou tudo isso. Ezequias consagrou Judá ao Senhor. O terceiro ponto é que Ezequias clamou pelo socorro de Deus quando a coisa ficou feia. Ezequias não foi buscar aliança com nenhuma outra nação. Se a gente lendo o texto aqui, em parte que eu não li, o próprio Senaqueribe fala, né, das alianças que Israel fazia com o Egito, confiando no Egito. Mas Ezequias não confiou no Egito, Ezequias não confiou em outra nação, Ezequias não confiou no braço do homem. Ezequias confiou em Deus. Eu creio, eu imagino a situação de Ezequias, quando Senaqueribe chegou com aquele grande exército, acampou ao redor de Jerusalém. Jerusalém está no monte, né? Jerusalém é uma cidade construída no monte, e de repente, tudo aquilo que estava ao redor estava coalhado de soldados inimigos, soldados querendo invadir, querendo destruir, querendo matar, querendo roubar, querendo levar cativo aqueles que moravam naquela cidade. Como será que estava o coração de Ezequias nesse momento? Devia estar preocupado. Devia estar muito preocupado. Ele sabia que a Síria estava invadindo todos os povos ao redor. Todas as regiões ali estavam tudo na mão dos assírios. E era um povo tremendamente violento. Então, Ezequias devia estar muito preocupado quando viu tudo aquilo. Mas Ezequias foi buscar em Deus o socorro. Ezequias não foi fazer aliança com outros povos, nem com o Egito, nem com seja lá qual outro povo fosse. Ezequias foi consultar o profeta de Deus. Ezequias pegou seus servos e falou: vai lá, vai ver com Isaías, vai conversar com Isaías, vai ver o que Deus fala através do profeta Isaías. E eles voltaram de lá falando para ele: assim diz o Senhor, ele não entrará em Jerusalém. E o coração de Ezequias se acalmou. Naquele momento o coração de Ezequias creu e se acalmou. Só que em seguida vem cartas, né? Cartas daqueles que estavam ali cercando Jerusalém e dizendo para ele: você acha que o seu Deus vai te livrar? Você acha que o seu Deus vai te socorrer? Outros povos também acreditavam nos seus deuses e foram todos destruídos. Como que você acha que o seu Deus vai te livrar?
Eu creio que naquele momento o coração de Ezequias deu uma balançada. Tanto que ele pega essas cartas, vai para dentro do templo, né? Põe essas cartas lá na presença de Deus e fala: Senhor, olha o que eles estão escrevendo aqui. Olha as ameaças deles, Senhor. Olha as blasfêmias deles. Mas aí, em seguida, Isaías volta a falar com Ezequias e fala: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade. Queridos, é interessante isso, né? Que palavra poderosa de um profeta. Todo o povo daquela cidade estava ali acuado por aquele número imenso de soldados. Todo o povo da cidade estava temeroso. Com certeza o povo estava desesperado. Mas Ezequias, no seu coração, creu no Senhor. Creu na palavra recebida pelo profeta. E ele falou: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquele momento, eu creio que o coração de Ezequias entrou em júbilo e ele começou a louvar ao Senhor. E ele creu no livramento de Deus, ele esperou em Deus. Tá bom, Senhor, então eu não vou ficar preocupado com o que os meus olhos estão vendo, porque eu sei que a vitória está lá depois dos meus olhos. E diz que naquela mesma noite, a palavra de Deus chegou para ele, né? Ele confiou, ele acalmou seu coração. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. Por aí vocês têm uma noção de quantos mil soldados estavam ao redor de Jerusalém. No mínimo, tinha 185.000 soldados acampados contra Jerusalém. Talvez até mais. Talvez em torno de 200.000. Mas 185.000 foram feridos pelo anjo do Senhor e morreram todos eles naquela noite. No dia seguinte, quando o sol raiou, quando o dia clareou, com certeza a trombeta soou. E eles acharam todos os cadáveres daqueles 185.000 soldados mortos. O que os servos de Senaqueribe fizeram? Na gíria a gente diria assim: pegaram a viola, puseram no saco e foram embora. Pegaram o que sobrou dos seus exércitos e foram embora. Voltaram para Nínive. Não lançaram uma flecha. Não tentaram entrar na cidade. Não cavaram trincheira ao redor da cidade. Não houve cerco, não houve pressão sobre a cidade. Simplesmente, eles foram destruídos pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Ezequias, quando viu tudo aquilo que estava acontecendo, ele clamou
pelo socorro de Deus. E o socorro veio até ele. E o socorro chegou a ele. E Ezequias, quarto ponto, Ezequias confiou em Deus. É interessante que não fala aqui que os exércitos de Israel, de Judá, já estavam sobre o muro, que os exércitos de Judá já estavam treinando, já estavam se preparando para a batalha. Nada disso aconteceu. Nada disso foi necessário. Porque Deus entrou com a providência no momento em que Ezequias confiou em Deus. A Bíblia está cheia de exemplos da providência de Deus a favor de seus filhos, quando estes oram por socorro. A Jéssica citou, né, a passagem de Paulo e Silas. Também tem a passagem de Pedro, né, que também foi liberto pela oração da igreja, né, pelo clamor da igreja. Então, a Bíblia mostra vários exemplos. Várias passagens mostram que quando se busca a Deus, quando se ora a Deus por socorro, Deus vem em favor dos seus. Um advogado amigo meu, pastor inclusive, ele diz que na jurisprudência tem uma lei que dá às pessoas o direito de espernearem. Não sei se alguém já viu isso aí, ou já ouviu a respeito disso, né? Existe uma lei que traduzida, ela tem um nome, como é que chama? Não lembro agora na língua. Falhou a cabeça. Mas que traduzido, ele falou, é o direito de espernear. O que é isso? Isso é, se alguém se sente ameaçado, se sente prejudicado, se sente oprimido, ou qualquer coisa parecida, esperneie. Esperneie, não fique calado não. Não fique calado não. Você tem direito de espernear, de falar, escuta, isso aí está vindo contra mim, isso está me prejudicando, isso está me trazendo problema. Direito de espernear. Busque o socorro. Nós, crentes, também temos o direito de espernear. O clamor a Deus é uma forma de espernear diante de Deus. A criança pequena, quando está com fome, o que ela faz? O que a criança pequena faz quando está com fome? Ela chora, né? Ela chora, ela esperneia até receber aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer, aquilo que atende à necessidade dela. Os filhos de Deus também podem chegar diante de Deus e clamar. Esse termo espernear pode parecer estranho, né, para nós usarmos para com Deus. Mas o clamor nada mais é do que espernear. O clamor é você chegar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda que eu não sei mais o que fazer, não tem mais saída, não sei o que vai acontecer comigo agora, Pai. Por favor, me socorre. Pessoas até nesse clamor se jogam no chão, né? Buscam formas diferentes de chegar a Deus, né? Nesse clamor. E às vezes a gente fala assim, isso é bobeira, que é isso? Não, isso é real. Isso é grato diante de Deus. Deus aceita isso dos seus filhos. Se você está pedindo algo justo, algo direito, algo dentro da vontade de Deus, que vem para te socorrer de situações conflitantes ou difíceis que você está passando, sem dúvida Deus aceita isso. Sem dúvida Deus vai ouvir, vai entender e vai te socorrer.
Eu não concordo com algumas posturas de crentes de colocar Deus na parede, de querer fazer com que Deus trabalhe para ele, né, colocando Deus na parede, ameaçando Deus. Isso, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessa atitude dos seus filhos. Filhos mimados, que querem bater o pé no chão e pedir, né, aquilo que não é próprio para ele, aquilo que não é bom, aquilo que muitas vezes não vai trazer benefício para ele, e ameaçar a Deus. Isso não é grato diante de Deus. Mas o clamor, a petição sincera, de coração, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus tem para você, sem dúvida, Deus recebe, ouve e providencia o socorro. Nós crentes, nós temos milhares de promessas de socorro de Deus, socorro da parte de Deus. Nós temos apenas que pedir e crer que Deus virá a nosso favor. O fato é que existem dois problemas nisso aí, que nós vamos abordar rapidamente. Dois problemas têm que ser superados aí. Primeiro, crer que Deus te ouvirá. Primeira coisa que você tem que ter no seu coração quando você vai orar é crer que Deus vai te ouvir. Senão não adianta nem você pedir. Senão não adianta nem você orar. Se você não acreditar que Deus está te ouvindo, nem ore. Sua oração não vai passar do teto. O segundo é crer que Ele, Deus, te socorrerá. Porque se você pediu crendo, se você pediu com fé, se você pediu dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus tem para você, com certeza, Deus te socorrerá. Com certeza. O problema é que o orgulho, a soberba e a autossuficiência, que também estão no coração dos crentes, impede-nos de reconhecer a nossa dependência de Deus e buscar o seu socorro. Quando fazemos isso, deixamos sempre a porta da dúvida aberta. Eu pedi, mas caso não aconteça nada, o que eu vou fazer depois? Senhor, aquela dívida que eu não consigo pagar, e agora, Pai, o que eu faço? Bom, se Deus me socorrer, se Deus tocar um irmão para trazer o dinheiro que eu preciso para eu pagar a dívida, glória a Deus. Mas se não vier, eu dou um outro jeitinho, eu vou tentar alguma coisa aí, eu vou lá falar com o cara. Então adiantou você pedir para Deus? Adiantou você buscar o socorro em Deus? Outros nem pedem. Não, Deus já sabe o que eu preciso, Deus vai providenciar o que eu preciso. Soberba. Orgulho. Eu já vi muitas coisas nesses 50 anos, quase mais de 50 anos de evangelho, que a gente fala, puxa vida, como é que pode isso? Eu não peço nada para Deus. Eu já tenho tudo que eu preciso. Isso é orgulho. Nós somos dependentes de Deus, nós somos filhos de Deus e temos o direito de pedir. Temos o direito de ser socorrido por Deus. Tiago 4,3, eu vou passar algumas passagens que dão essa base para nós. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vosso deleite. Então, primeira coisa, não adianta você pedir se for para gastar nos seus deleites.
se for coisa supérflua, se for coisa que não está na vontade de Deus te atender. Mas, em contrapartida, Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E mais ainda, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, 10. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 8. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Marcos 11, 24. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, 24. Vejam bem, só aqui, 6 passagens, nos dando respaldo para nós entrarmos na presença de Deus e pedirmos e buscarmos o socorro de Deus. Para encerrar, 3 coisas são necessárias para alcançar o socorro de Deus. 3 coisas. A primeira é crer em Deus. Ezequias só teve o socorro de Deus porque ele cria em Deus. Então nós temos que crer em Deus. E crer em Deus não é só de ouvir falar, né? Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, mas também creio em outras coisas, creio que isso, Deus é mais um que ajuda. Não, você tem que crer em Deus, no Deus eterno, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus da Bíblia. Esse a quem nós temos que crer. O segundo ponto é se consagrar. Ezequias se consagrou. Ezequias se separou para o Senhor totalmente. Separou o povo de Judá para Deus totalmente. Tem que haver consagração para que o crente tenha as suas orações atendidas. Tem que haver consagração para que haja socorro de Deus. Sem consagração, Deus não socorre as pessoas. Deus não sai socorrendo todo mundo no mundo. Deus socorre os filhos. Então tem que se consagrar. O crente tem que ser consagrado a Deus. E o terceiro e último é orar com fé. Orar com fé. Uma vez que você colocou diante de Deus, ter a certeza de que aquilo que você está pedindo, Deus vai te atender. Amém? A Lila usou uma expressão esses dias que eu achei muito interessante. Como é que é, bem, que se você pede e você já crê que recebe. Aí, se no fim do dia não veio a vitória, você ora de novo e continua acreditando. Se não veio de novo, ora de novo e continua acreditando, até que o Senhor te atenda. Amanhã ele chega. E assim, a Bíblia diz que o crente anda de fé em fé. Anda de fé em fé. Então nós temos que andar pela fé. Nós temos que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam e o servem. Amém? 1 João 3, 22, para encerrar, diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Queridos, chave, segredo para poder alcançar o socorro de Deus: ser crente de fato e de verdade. Crente meia boca não recebe socorro de Deus. Crente meia boca só vai quebrar a cara. De verdade, esse dá testemunho, porque a vida dele vai ser recheada de testemunho do socorro de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.